Marcos, vamos fazer o que hoje? Que bagunça que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar um pouco sobre a prova que está por vir no domingo, prova do Einstein Pro R+, de Clínica Médica. A gente separou alguns temas que são temas que realmente a gente acredita que podem aparecer na sua prova, para a gente dar uma revisada, colocar alguns pontos, algo a mais e rever o que essa banca mais gosta de cobrar dentro desse tema específico. A principal artéria que a gente vê aparecendo em prova e que eles mais gostam de colocar é a artéria cerebral média, e você vai ver que a repercussão aqui clínica, ela acaba sendo muito grande porque é uma artéria realmente muito importante, que irriga uma área enorme, principalmente essa região mais lateral aqui do córtex. Então, o que a gente tem aqui em termos de sintomatologia? Um déficit sensitivo motor contralateral que poupa a perna, porque a gente viu que perna, ela é muito mais irrigada, a região do córtex responsável pela perna é muito mais irrigada pela artéria cerebral anterior do que pela artéria cerebral média. Então, aqui poupa a perna. Se pegar o hemisfério dominante, a afasia sensitiva motora, pega também, lembra, aquelas áreas de Wernicke, área de Broca. E se pegar especificamente aqueles ramos lentículo estriados, o paciente pode evoluir com uma hemiplegia contralateral pura. Pensando na parte mais posterior, a artéria cerebral posterior, o que a gente tem de mais importante ali é o centro da visão, então déficit visual. E apareceu recentemente um paciente na prova do Einstein que tinha um AVE isquêmico com acometimento de artéria vértebro-basilar. Lembra que essa artéria vértebro-basilar, ela é responsável pela irrigação de tronco encefálico e cerebelo. Então, esse paciente ele pode evoluir com vertigem, disartria, disfagia, diplopia, nistagmo, tudo isso relacionado a alterações até de cerebelo e troncos, aqui melhor dizendo, núcleos da base ali, né? Os pares cranianos que podem ser acometidos. E por fim, a última coisa que eu queria colocar sobre hipertensão arterial é porque essa conversa aqui do lado é uma hipertensão que você aborda no consultório. Existe uma situação hipertensiva que você vai lidar com ela numa UPA, num pronto-socorro, numa emergência. Me refiro à crise hipertensiva, que essa diretriz nova, ela modifica, de fato, o conceito da crise hipertensiva. Porque a gente sabe que essa elevação muito rápida e muito intensa da pressão arterial, mas o que a diretriz falava até anteriormente eram valores pressóricos que chegassem ou passassem de 180 por 120. E agora não. Agora é que chegue ou passe de 180 por 110, caracteristicamente falando. E lembra que você está diante de uma crise hipertensiva, eu sempre divido a crise hipertensiva havendo ou não lesão aguda de órgão-alvo. Aquela lesão que se estabelece naquele momento que eu estou vendo o meu doente. E aquela história clássica. Havendo uma lesão aguda de órgão-alvo, eu chamo essa crise hipertensiva de emergência hipertensiva, que traz um risco iminente de óbito para o doente. Pode ser, por exemplo, uma encefalopatia hipertensiva, né? Pode ser aquela hipertensão acelerada maligna, pode ser um AVE isquêmico, por exemplo, com hipertensão, um AVE hemorrágico com hipertensão, uma dissecção aguda de aorta. Isso tudo é uma emergência hipertensiva porque configura lesão aguda de órgão-alvo. E como tem um risco iminente de óbito, você vai tratar o paciente com medicação parenteral, com antihipertensivo intravenoso e, claro, com o doente sendo de maior gravidade, ele vai ser levado para a terapia intensiva. Coloquei ali do lado, né, os principais exemplos, né, de medicações parenterais antihipertensivas. Então a cefaleia aqui é uma cefaleia intensa e súbita. Em prova aparece muito como a pior cefaleia da vida, uma cefaleia realmente excruciante. É claro que esse sangue ele é liberado no espaço subaracnoide e isso aumenta a pressão intracraniana, afinal de contas a calota craniana ela não é distensível, é uma calota fechada realmente, então ele pode acabar evoluindo com síncope, com rebaixamento do nível de consciência, e o sangue fica ali no espaço subaracnoide, pode acabar gerando um tipo de irritação química nas meninges e classicamente isso acontece depois de 12, 24 horas, o paciente pode evoluir com rigidez de nuca. Em prova, às vezes eles não respeitam esse tempo de 12, 24 horas e já colocam na apresentação inicial rigidez de nuca. Você não vai brigar com a banca se aparecer algo nesse sentido. Você entende que ele está querendo colocar para você um quadro típico de hemorragia subaracnoide. Como eu te falei, em relação ao diagnóstico, não tem mistério. Suspeitou disso daqui,
tem que pedir exame de neuroimagem. O exame mais utilizado é a ATC de crânio. Essa imagem que eu coloquei aqui do lado, ela é uma imagem que já apareceu na prova do Einstein. Exatamente essa imagem. E a gente vê que tem sangue permeando os sulcos cerebrais. A gente vê sangue, olha só, tudo isso daqui, ó, sangue, 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 tudo isso aqui é sangue. Então, sim, é um paciente com uma hemorragia subaracnoide. É artrite do dedão do pé, que a gente chama de podagra. Que eu lembro a você que é uma artrite muito, mas muito inflamatória, muito, mas muito intensa. E aqui eu sempre reforço que a prática, ela difere um pouco da prova de residência. Porque na prova de residência, quando chega, ou melhor dizendo, na prática médica, quando chega alguém, um homem, especialmente de meia idade, né, com uma artrite muito intensa do dedão do pé, você fala, pô, é gota. E você trata como gota. Na prova de residência, isso é insuficiente. Porque na prova de residência tem essa máxima de que uma artrite muito intensa, ela pode ser também uma artrite infecciosa, uma artrite séptica, né? Seja uma artrite, né, por Staphylococcus aureus, seja uma artrite por gonococo. Então você precisa ter a convicção de que não é uma artrite séptica. Então toda artrite muito intensa, ela merece uma artrocentese. E você vai ver um líquido, às vezes, um pouco mais brancacento, da artrite gotosa. Se você for avaliar, você vai encontrar uma quantidade muito grande de leucócitos nas articulações. Mas tem um detalhe que, de vez em quando, aparece em prova, que essas doenças articulares, por depósito de cristais, você pode avaliar os cristais na microscopia. E quando o cristal é um cristal de monourato de sódico, é um cristal, portanto, de ácido úrico, você observa na microscopia que eles são muito finos, formato de agulha até, e tem uma forte birrefringência negativa, como eu coloquei escrito aqui do lado. Enfim, você confirmou o diagnóstico de artrite gotosa e você agora organiza uma estratégia de tratamento, que é separada dessa fase aguda, de uma dor muito intensa, e uma fase crônica, e claro, você tenta evitar novos episódios, né? Uma recidiva da artrite gotosa. A começar pelo fentanil. Já apareceu isso na prova deles, né? E eles queriam saber detalhes farmacológicos. Até uma questão mais antiga, se não me engano, 2021, 2022. Em relação ao fentanil, né? Coloquei a dose, embora não veja aparecer isso em prova. Coloquei as vantagens, né? Que diz respeito à analgesia. Afinal de contas, você vai colocar, né, aquela lâmina lá na garganta do paciente, isso gera dor. Isso estimula respostas simpáticas, então o fentanil tem essa intenção. E alguns problemas, né, que também aparecem em prova. O tórax rígido é um desespero, você faz o fentanil, você não consegue mais ventilar o paciente, que o tórax fica duro. E naturalmente, né, o paciente faz apneia com hipotensão. Aí o que eu vi aparecer em prova em relação ao fentanil eram comparações com a morfina. E a morfina, ela não tem perfil farmacológico para ser usada na sequência rápida de intubação, porque ela demora a fazer efeito, ela tem um efeito que é muito prolongado e ela estimula a liberação de histamina, o que pode causar broncoespasmo. E na questão que apareceu no Israelita, uma questão até mais antiga, tinha que ter essa noção aí das diferenças farmacológicas, eles perguntavam muito ativamente, né? Qual tinha efeito mais rápido, qual liberava histamina, qual não liberava, era essa pegada. Uma coisa que eu não vejo aparecer tanto assim, mas que eu acho que vale a pena se dominar também, é o aspecto de paralisia com indução. Quando eu falo que não aparece tanto assim, é mais em relação ao sedativo. Porque quando a gente pensa em paralisia com bloqueio neuromuscular, eu já vi aparecer questão no Israelita. E aí, de novo, né? A gente tem 4 drogas principais aqui para sedativo e a gente vai discutindo aqui cada uma aqui com os principais pontos. Claro, né? Isso aqui fica como se fosse um slide de resumo. A gente aprofundou muito mais isso ao longo do nosso ano aí na apostila 2 do R+ de clínica. Em relação ao etomidato que a gente começa, né? O etomidato é uma maravilha, né? Se todo mundo puder ter um no bolso, vai salvar o teu plantão. Porque ele é muito seguro para o paciente que tem hipotensão, né? Ele, do ponto de vista hemodinâmico, ele é muito estável. Então é bacana para um paciente que está chocado. Alguns problemas que a gente tem que lembrar. Pode fazer mioclonia, então assusta algumas pessoas. Você faz o etomidato, começa a mioclonia, a pessoa pensa, caraca, o paciente está fazendo uma crise epiléptica. E não é isso. Essa mioclonia, ela é relativamente benigna, ela passa sozinha. É só você conhecer que isso existe, para não se assustar e não começar a fosforilar em cima de uma coisa que é relativamente simples. Eu coloquei aqui também o aspecto da insuficiência adrenal, né? É uma coisa que pode acontecer mais com infusão contínua, principalmente na pediatria. Com uma dose de etomidato, dificilmente o paciente vai fazer insuficiência adrenal. Mas é claro, né, individualiza. Se for um paciente sob risco de insuficiência adrenal ou que já tem até um quadro estabelecido, é de bom tom segurar um pouco a mão. Se for uma pancreatite aguda leve, a gente faz até, de preferência, antes da alta. Já aproveita que o paciente está ali no hospital, já chama a galera da cirurgia geral para fazer uma colecistectomia videolaparoscópica antes da alta para prevenção
de futuros episódios. Agora, se for um quadro mais moderado, mais grave, aí você vai esperar o processo inflamatório resolver, diminuir ainda mais, e aí depois de 6 semanas você vai indicar a colicistectomia para o paciente. Agora, você fez tudo isso, tratou, hidratou, fez analgesia, nutriu, o paciente não melhora, continua taquicárdico, continua com dor, continua fazendo febre, aí você tem que investigar se o paciente está evoluindo com alguma complicação. E aí a gente vai fazer um exame de imagem para ver se está evoluindo, por exemplo, com uma necrose pancreática que pode até eventualmente infectar. Lembra da necrose infectada? Eventualmente tem até sinais gasosos, focos de gases no parênquima pancreático. Isso é uma complicação grave da pancreatite. E aí você vai ter que, nesses casos, iniciar uma antibiótico terapia, porque aí você tem um processo infeccioso. Até agora a gente não está falando de infecção do parênquima pancreático, mas se você tomografa esse paciente que não melhora depois de 7 a 10 dias, continua com todo esse processo de inflamação sistêmica e tem necrose infectada, aí você vai começar um antibiótico. A gente usa muito na prática os carbapenêmicos, por exemplo, porque eles têm uma boa infiltração pancreática e uma boa cobertura para germes mais resistentes. E se mesmo com antibiótico terapia, tratando a necrose infectada, o paciente não melhora, aí a gente tem que considerar, inclusive, fazer uma intervenção no parênquima pancreático. A gente vai indicar uma necrosectomia. O que é necrosectomia? É você retirar aqueles focos de necrose do parênquima pancreático. Pode ser até uma necrosectomia, não necessariamente cirúrgica. Você pode fazer uma intervenção endoscópica, percutânea. Se ele não responde a essas intervenções iniciais, aí você pode escalonar para uma necrosectomia cirúrgica. Então, por exemplo, o paciente faz uma infecção pelo vírus Epstein-Barr, aí tem febre, tem uma mononucleose infecciosa, a gente sabe que o EBV tem um certo tropismo por linfócitos, por outras células do sistema imunológico, então isso vai dar meio que assim uma confusão total no sistema imunológico e tudo isso vai acontecer. E aí, eventualmente, quando você faz uma biópsia da medula óssea, você faz uma biópsia de qualquer célula, de qualquer órgão em que contenham essas células do sistema macrofágico, você vai poder ver justamente a hemofagocitose, que, como eu falei, são essas células que são os fagócitos, os macrófagos, comendo as células do nosso sangue, por exemplo, as hemácias. Então, olha só, aqui essa lâmina histopatológica da medula óssea, na qual a gente vê macrófagos e no interior dos macrófagos a gente consegue ver algumas hemácias. Então isso aqui é uma hemofagocitose. Uma hemofagocitose e se você conseguisse dosar no sangue do paciente, você iria ver também uma tempestade de citocinas. Qual que é o contexto então? Um paciente que está com uma infecção pelo vírus EBV, como eu falei, uma neoplasia, o paciente está com uma doença reumatológica, isso é comum, por exemplo, um paciente que tenha doença de Still do adulto, lúpus pode acontecer um paciente, por exemplo, com artrite reumatoide. Então, para você entender o cenário da questão, se não me engano, a questão do israelita na qual isso apareceu, foi um paciente que tinha uma síndrome de mononucleose, e tinham várias outras alterações na questão que faziam você pensar na linfohistocitose hemofagocite. Inclusive, ele botava um aspirado de medula óssea com uma hemofagocitose. E é claro, né? Não pode faltar antibiótico. Hemocultura sempre. Claro, não pode atrasar o antibiótico em mais de 45 minutos. E existe uma maldade aqui que é relativamente recente, né? Não é tão recente assim, mas os guidelines mais atuais colocam assim: você pode fazer o antibiótico em até 3 horas, claro, se for uma sepse apenas possível, na ausência de choque. Se eu tiver uma sepse muito óbvia e um paciente em franco choque, eu tenho até 1 hora para fazer esse antibiótico. Para os pacientes que seguem refratários a essas medidas, o que eu posso fazer a mais para esses pacientes? Transfusão pode ser considerada, é uma possibilidade. Então imagina que você pegou um paciente, né, que eu já fiz tudo isso aqui, ele segue com hipoperfusão tecidual. Aí você pensa, né, eu sei que os determinantes da perfusão tecidual, né, vão envolver a pressão arterial e o débito cardíaco desse paciente.
Eu já mexi na pressão arterial, fazendo um resgate volêmico adequado para esses indivíduos e, por vezes, até entrei com droga vasopressora. Aí você começa a fosforilar. Por que esse paciente não está respondendo? Aí você vai, olha o laboratório dele. E se você encontrar uma hemoglobina menor ou igual a 7 gramas por decilitro, pode ser esse o responsável. Porque pensa, um paciente que está em hipoperfusão tecidual é um paciente que não consegue levar oxigênio e nutriente aos seus tecidos. Inicialmente você pensou que era um aspecto hemodinâmico, até tinha um componente hemodinâmico que você tratou, mas se o paciente tiver pouca hemácia, pouca hemoglobina, ele também tem problema para levar oxigênio para os tecidos. Então que você corrige isso aqui. O que eu já vi aparecer no israelita era uma indicação inadequada, inapropriada de hemoglobina. Transfundir um paciente que nem fez tudo isso aqui do pacotão de primeira hora e que muitas vezes tem uma hemoglobina de 8, de 9, de 10. Aí nesse contexto, não tem muito por que você transfundir. Algumas coisas importantes aqui de pegadinhas de prova. Quando você iniciar o beta-bloqueador, para iniciar o beta-bloqueador para alguém com insuficiência cardíaca, ele tem que estar estável, tem que estar assintomático, tá? Porque a tendência é um poder de diminuir o poder contrátil, a frequência cardíaca e diminuir a função cardíaca, o paciente piorar clinicamente. Então não posso começar num paciente descompensado agudamente. Então estabilizo, começo. Uma vez que o beta-bloqueador entrou na história, a partir de agora você vai guardar o seguinte conceito. Ele é ruim para entrar, mas quando ele entra, ele é ruim para sair. Porque o paciente, agora se você tirar, ele faz um rebote adrenérgico. Então a questão que vai te envolver na prova, se ela quiser te dificultar um pouquinho mais, é pegar um usuário crônico de beta-bloqueador com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que descompensa e precisa internar. O que você vai fazer com o beta-bloqueador? A princípio, não vou mexer. Deixa o beta-bloqueio. O máximo que eu vou fazer é dar uma diminuidinha na dose só, mas eu não vou tirar. A não ser, claro, que o paciente tem um choque cardiogênico, um BAVT, aí não tem mais jeito. Aí você tem que tirar. Entra a questão do diurético. E, gente, hoje em dia, né, diminuindo mortalidade e internação, com esse potencial também da ICFEP, a gente tem os inibidores da SGLT2. E só para lembrar, o digital, que é um medicamento sintomático, que você utiliza para pacientes refratários com fração de ejeção reduzida, aqui você não vai entrar com digital. Uma outra coisa que eles poderiam cobrar é o paciente fazendo isso aqui tudo bonitinho e não se tornando estável ainda, difícil de estabilizar o paciente, mesmo com todo esse tratamento, você poderia acrescentar aí a espironolactona. Então, a possibilidade de espironolactona. E só para completar, eu te mostrei acima de 50% de fração de ejeção, abaixo de 40% de fração de ejeção. E temos aquela fração de ejeção limítrofe, considerada limítrofe, que é entre 41% e 49%, que é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção levemente reduzida. Entre 41% e 49%, apesar de menor evidência estatística, você acaba tratando esses pacientes bem parecidos com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, aquela limítrofe ali, levemente reduzida, trata como reduzida. Ok? E que você poderia acrescentar aqui, espironolactona mais uma vez. Por conta da secreção aumentada também do hormônio chamado peptídeo, não do hormônio, mas de um peptídeo chamado peptídeo natriurético atrial. O átrio se distende, por conta do maior volume, ele libera esse peptídeo que vai induzir a natriurese, o peptídeo natriurético. Então daí você começa a entender por que o sódio urinário fica elevado. Tipicamente acima de 30, acima de 40. Lembra desses valores, ok? Porque já caíram também. 30, 40. E quando eu começo a eliminar mais sódio na urina, a tendência é que eu leve mais água embora também. Então aquela tendência hipervolêmica vai sendo combatida com o peptídeo natriurético atrial. Só que veja, a osmolaridade urinária ela fica aumentada porque o grande estimulante para a secreção de água na urina é o ADH, né? E como ele, na verdade, é a ausência do ADH, né? Porque o ADH ele reabsorve muito. Então, como eu tenho muito ADH aqui, eu estou reabsorvendo muita água livre, a urina ela fica pobre em água livre, né? Por mais que haja aquele estímulo depois do peptídeo natriurético, de maneira geral, quando eu comparo com outras urinas, é uma urina mais pobre em água sim, tá? Então, a osmolaridade urinária fica alta, a urina com pouca água fica mais osmolar.
E para fechar, quando você tem uma perda, aqui o valor para você decorar é especialmente acima de 100. Só que na questão do Einstein, que ele trouxe em 2025, ele trazia uma osmolaridade urinária de 550, tá? Para você ver o tamanho que isso pode chegar. E conforme eu vou eliminando sódio na urina, através de mecanismos tubulares ali complexos, eu também acabo eliminando mais ácido úrico. Então, uricosúria e até uma hipouricemia, pouco ácido úrico no sangue a gente pode encontrar, tá? Lembra aqui das causas principais, drogas e também Old-cell, beleza? E para fechar, a hipovolêmica. Existem dois tipos, as hipovolêmicas por perdas renais, que aí eu vou ter um sódio urinário elevado, é o que acontece na síndrome cerebral perdedora de sal, é o que acontece no uso de diuréticos tiazídicos, ou uma perda extrarenal, paciente com diarreia, paciente vomitando, como o sódio está sendo perdido e a água sendo perdida fora, o rim, ele tenta, de certa forma, segurar um pouquinho do sódio, eliminando um pouco desse eletrólito por lá. A questão é clássica de prova. É o paciente que tem uma síndrome nefrótica, ou a questão fala que ele tem uma proteinúria em faixa nefrótica e tem uma piora súbita da função renal com dor lombar. Então, peraí, ele nefrótico, piora súbita da função renal com dor lombar, já sei. Esse paciente está apresentando trombose da veia renal. Muito cuidado com isso aí, tá, pessoal? E ele também está muito sujeito a infecções. Uma infecção interessante para ele, isso é clássico de prova, é a PBE, peritonite bacteriana espontânea, e aí o grande agente é o pneumococo, porque perder imunoglobulina, perder anticorpo, aumenta a chance de infecções por agentes encapsulados. Um grande exemplo é o pneumococo. Então, só tomar cuidado com isso aí. É diferente da cirrose, né? Exatamente. Que é mais por E. coli. Então, isso é uma diferença muito marcante pra gente. Você faz na urina e fica pronto em torno de 25 minutos. O teste rápido pode demorar até 2 horas. Mas como é que você deve interpretar isso aqui? Primeiro, o LF-LAN você pode pedir na investigação de um paciente que chega sintomático para você, né? Você pode pedir na investigação de uma pessoa assintomática, inclusive também. Mas é um teste muito mais validado para pessoas com algum grau de imunossupressão e também pessoas que vivem com HIV. Inclusive está no protocolo de co-infecções de HIV. E se você tem um LF-LAN positivo, você está autorizado a começar o tratamento. Só que veja, pode ser apenas um falso positivo, pode ser uma outra micobactéria. Então você, mesmo tendo um resultado do LF-LAN positivo, beleza, você começa a tratar, mas você tem que complementar a tua investigação. Você vai ter que fazer teste rápido, cultura, vai ter que fazer também, tá? Do escarro, é claro, não da urina. Agora, se for um LF-LAN negativo, claro, não vai começar o tratamento e vai seguir a investigação normalmente, tá? Você pode fazer um teste rápido, pode fazer a cultura, beleza, você segue a tua investigação, combinado? Agora, em relação ao tratamento, e de novo, estou falando aqui de tuberculose e HIV juntos, ok? A gente sabe que na população geral, RIP 6 meses, tuberculose osteoarticular ou meningoencefálica, RIP 12 meses. Lembrando daquela fase de ataque. No delta T de 6 meses, a gente faz 2 meses o RIP completo, 4 meses rifampicina e isoniazida. Se for osteoarticular meningoencefálica, 2 meses com as 4 drogas e 10 meses com rifampicina e isoniazida.